Fala, fluxonomistas do meu Brasil. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o BVP, tá? Como a gente usa, algumas questões mais conceituais, teóricas, tá? Vou começar inclusive por elas. A gente tem visto, principalmente dentro da escola do pensamento complexo, uma... Não vou generalizar, tá? Na verdade eu vejo bem poucas pessoas fazendo isso, mas que sempre atuam num jogo de ou, né? Ou eu uso o pensamento analítico, ou eu uso o pensamento complexo, que leva em conta que as interações são maiores do que as partes, inclusive do que a soma das partes. Isso é importante, tá? Mas o Alisson Vale, nos treinamentos bem recentes dele, começando no segundo semestre de 2023, nos trouxe de uma maneira bem peculiar, bem inteligente, que a gente não está dentro de um jogo de ou. A gente precisa saber apenas quando usar a ferramenta certa no momento certo. Então, o BVP é um exemplo disso. Ele tem aspectos analíticos porque a gente quebra o nosso entendimento do valor suposto daquele determinada história, daquela determinada demanda, daquele determinado output em várias partes para a gente conseguir dar uma nota. Mas ao mesmo tempo, esses caras estão dentro da planilha competindo entre eles, tá? Competindo para entrar num fluxo com IP limitado, tá? Com recursos limitados. Então, o que está acontecendo aqui é uma competição, e a competição acaba gerando interações, né? Ela tem relação direta com interações. Ela não é de uma coisa em si, nem de uma outra coisa em si. É da relação entre essas duas coisas que vai definir qual vai ser o nosso sequenciamento, tá? Então o BVP ele é um exemplo de pensamento analítico com aspectos do pensamento complexo, tá? Dando também ênfase às interações. Tá, falando mais especificamente sobre o BVP, tá? Esse aqui é a planilha do nosso treinamento lá na Software Zen, é a planilha base do treinamento que a gente dá lá na Software Zen. E ela é baseada no Miro, onde a gente fez o discovery da nossa empresa Race. É uma empresa de investimentos, que é uma brincadeira com o meu nome, com o nome do Albino aí, o Rafa e o Celso. A gente fez o Race, uma empresa fictícia, inclusive o plano de longo prazo dela a gente fez através do ChatGPT, fazendo perguntas e conversando com o ChatGPT. Tá? Então realmente ela é uma empresa fictícia. E aqui a gente tem alguns campos, algumas colunas que não são obrigatórias, tá? Então isso aqui é muito por efeito do treinamento, para conseguir. As pessoas estão olhando para isso a primeira vez, podem ficar confusas. Então, para não precisar ficar consultando o Miro o tempo todo, a gente acabou colocando um pouco mais de informações. Mas nenhuma dessas aqui são tão importantes, tá? Mais importante, de fato, que não pode faltar é o título, para a gente ter uma ideia de onde a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo, né? Óbvio, né? Como é que eu vou pontuar um negócio que eu não sei o título? O tipo dela pode definir o perfil de fluxo dela, apesar disso não ser a classe de serviço, que é o perfil de risco. Pode ser que a gente queira subir bugs e queira despriorizar shores para aquele momento do negócio. Então o tipo geralmente é importante, e o status também, tá? Eu vou já falar um pouquinho sobre essa etapa de status. Para que serve o BVP? O BVP, ele é, como eu falei, uma ferramenta analítica, tá? Em que você vai dar notas para chegar numa expressão matemática do valor suposto, que você entende para aquela determinada história, card, demanda, shore, bug. Tá? Então, que nada mais é do que essa nota final aqui. Então, essa nota final é a matematicalização do nosso valor suposto, tá? Do que a gente acredita que seja valor para aquela demanda. Então, a partir do sequenciamento dessa nota final, a gente já tem logo de cara
o sequenciamento do upstream é óbvio. Se eu estou com um card que está aqui para o final do BVP, apesar do upstream ser mais caótico do que o downstream, a gente está trabalhando com IP lá e não com IP constante. A gente tenta sempre colocar, tá com o dobro do IP fluindo lá no upstream e o dobro do IP no Options Inventory, que é a transição entre o upstream e o downstream. E com isso a gente tem um pouco mais de caos ali no upstream entre o backlog e o Options Inventory, mas se a gente precisa ter esses cards no downstream, não faz muito sentido eu estar trabalhando em cards do próximo projeto no upstream, caso, óbvio, né, eu tenha pendências ainda do projeto atual, do mais curto prazo para o downstream. Então, o ideal seria realmente isso, o upstream está trabalhando sempre à frente, bem à frente do downstream, mas principalmente em times de alta performance, como acontece no nosso time do Wakanda na Thailand, que a gente tem um throughput de 30 a 40 cards por semana, a gente acaba pressionando um pouco o upstream, então a gente está em constante discovery, em constante aprendizado do que está indo para o Dani, gerando novas ideias, né, novas descobertas, e com isso o nosso upstream ele é bem pressionado, tá? Mas enfim, a ideia ele dá uma direção, dá um norte sobre como a gente vai trabalhar o fluxo no curto prazo, tá? Na próxima semana, na semana atual, e como que a gente vai priorizar a entrada das coisas nesse fluxo. É para isso que serve o BVP. Ele também serve para... Aconteceu recentemente a Chris Ortman lá do CIASC, no nosso canal do Telegram, do Software Zen, do treinamento do Software Zen, perguntou se daria para usar o BVP num sequenciamento de portfólio. E a resposta é sim, tá? A única coisa que a gente aconselha é que, assim, é obrigatório, né? É que você tenha elementos semelhantes dentro da mesma competição. Você não vai botar um peso médio para lutar com um peso pesado, um peso pena para lutar com um peso pesado. Então aqui a competição ela precisa ser justa e fazer sentido. Então não faz muito sentido eu botar um épico aqui dentro para competir com histórias. Não faz sentido, lembrando a engenharia de requisitos lá do passado, em que dentro do mesmo documento você tem uma mistureba danada de critérios de aceite, de requisitos não funcionais, com requisitos funcionais, às vezes com um pedaço de descrição de história, tá lá, uma task, tá junto com o épico. A gente nas técnicas ágeis a gente tenta dar uma normalizada nisso, principalmente com o uso do Story Map, e deixar as coisas iguais ou coisas semelhantes dentro do mesmo nível. Então é óbvio que você não vai ter épico, você não vai ter tema, você não vai ter outcome, você não vai ter projeto fluindo aqui na mesma planilha de histórias. Mas no caso dela, por exemplo, se acha que é uma empresa muito grande que atende o Brasil todo, ela estava precisando lidar com 23 projetos. Então faz sentido você jogar esses 23 projetos numa planilha, definir pesos, tá? Definir dimensões, pesos, e a partir dessas dimensões, pesos, você entender o sequenciamento que você vai dar para esses projetos, tá? Isso é uma abordagem do KMP2 lá, não a abordagem do BVP, mas o KMP2, o KSI, se eu não me engano, mudou para KSI, Kanban System Improvement, alguma coisa desse tipo assim. Ele trata muito de gestão de portfólio, e a principal métrica que eles usam no treinamento, eu fiz o treinamento lá com a Aspercom, inclusive o primeiro do Brasil foi nesse CIASC, onde a Cris trabalha, eu participei, ela participou, o pessoal da Thalia participou. É o custo de atraso lá do nosso amigo Don Heinrichsen, tá? Então, o que eu sugeri a ela é que usasse o custo de atraso como uma dessas dimensões daqui e com peso bem alto, tá? Então, sem mais... Agora a gente já entendeu, né, para que serve, como que a gente usa, o que a gente coloca aqui dentro, tá? Vamos entender um pouquinho da estrutura dele agora. Como eu disse, né, tem algumas informações qualificatórias ou qualificativas, ou que qualificam a história, o artefato, né, que a gente está trabalhando aqui dentro.
E aí vem a parte mais importante, que é a parte das notas. Tá? Então a gente define algumas dimensões, essas dimensões vêm lá dos impactos do Dynamic Flow, lá do Joshua Seiden. Tá? Então a gente tem uma relação direta entre um artefato lá da ponta da operação, tá? Que está literalmente sequenciando e priorizando coisas para entrar no pipe de desenvolvimento, no downstream, tá? Ligado diretamente com nossos objetivos estratégicos. Tá? Então essa aqui é uma das ligações que existem, que o Dynamic Flow trabalha para ligar o operacional com o estratégico. Tá? Nesse caso invertido, né? O estratégico com o operacional. Então a gente usa aqui as dimensões os impactos que foram levantados lá na construção da primeira versão do Story Map que a gente tem. Tá? E aí não precisa usar todas, principalmente porque isso aqui é uma ferramenta de curto prazo. Então, se lá durante a descoberta, se lá durante a construção do Story Map, a gente identificou que vai dar foco em 3 ou 4 impactos no médio prazo, principalmente, né? Esses caras é que vem aqui para a planilha. Não precisa vir todos, porque os outros estarão muito incipientes. Nesse caso aqui da Academia Race, da empresa de investimentos Race, o nosso foco, tá, fictício, é aumentar a capacidade financeira, a capacidade de gerar grana, tá, da vertical que a gente chamou de Academia Race. Tá? Ela foi inventada, vamos dizer assim, um pouco antes desse produto do produto digital começar a ser desenvolvido, e os nossos executivos disseram o seguinte: cara, o foco para o próximo semestre é a gente conseguir aumentar a lucratividade da Academia Race. Tá? Então por isso ela ganhou um peso maior dentro do nosso BVP. Isso aqui nada mais é do que a média ponderada, tá? Isso aqui é estatística básica, então não vou investir muito tempo nisso, tá? Então, de acordo, aqui a gente tem um impacto e tem a representação matemática do que um executivo falou que, cara, eu preciso gerar mais lucros para a Academia Race. Nesse caso, a gente consegue fazer uma relação entre os números. Por exemplo, nesse nosso exemplo, gerar lucros na Academia Race ela é 2 vezes mais pesado do que aumentar a nossa base de clientes. Por quê? Nesse momento a gente já estava com uma boa base de clientes. Então a gente está precisando gerar conhecimento para lá na frente, gerar conhecimento e autoridade em cima da Race, para lá na frente a gente voltar a trabalhar para aumentar a base de clientes. E aqui a gente tem outras dimensões que também tem a ver, geralmente os caras aqui de cima tem a ver com impacto tem a ver com lucro, receita, despesas, compliance e por aí vai. São objetivos mais estratégicos da companhia, da empresa. Tá? Pontos importantes para o BVP. Se você quer manter a interoperabilidade entre os sistemas, algum grau de comparativo entre os serviços, tá? Você mantém a soma dos pesos iguais. A soma dos pesos igual. Tá? Nesse caso, aqui está dando 100. Então eu poderia adicionar novas dimensões aqui com novos pesos, mas aí eu roubaria um pouco de peso dos outros para que a minha soma aqui permanecesse 100. Se isso mudar, você tem que jogar todo o passado fora, inclusive do próprio serviço. Tá? Você perde qualquer base comparativa. Tá bom? Deixa eu excluir a coluna aqui. Outro ponto importante para manter a coerência entre serviços, entre planilhas, inclusive dentro do próprio serviço, se você estiver lá na frente tentando olhar para alguma coisa do passado, para notas do passado. Eu já vou dizer por que o foco está na nota. Tá? Você precisa manter essas notas aqui com o mesmo piso e com o mesmo teto e mesmo piso. Tá? Nesse caso aqui a gente está usando notas de 0 a 5. Tá? E aí no meio disso aí você pode criar até decimal, não tem problema. O decimal ele vai te dar um preciosismo muito grande na nota, e o BVP não é muito sobre isso. Tanto que a gente usa 0 para nada, tipo, aumentaria nada da base de cliente, 0. Aumentaria um pouco, 1. Aumentaria médio, mais ou menos, 3. Aumentaria muito, é a nota 5.
Então seria mais ou menos assim um PMG na nossa visão usado da forma correta, tá? Porque a gente tem problemas com a estimativa de esforço, isso já é bem discutido dentro da comunidade Kanban, mas se for o caso a gente faz outro vídeo, não é o escopo desse vídeo aqui. Mas isso aqui é para você ter uma aproximação do que você acredita que seja o valor suposto daquela determinada necessidade, daquela determinada coisa, tá? Então manter entre 0 e 5 os seus pesos, tá? Os seus pesos, não, desculpa, as notas, para você manter uma compatibilidade com o futuro e até entre serviços, tá? É possível. O que esse cara te traz? Esse cara te traz um aspecto qualitativo, tá? Ainda é valor suposto. Não tem como a gente saber de antemão, isso é uma pauta forte do Dynamic Flow, não tem como a gente saber de antemão se o valor suposto vai ser realizado. Isso a gente só sabe depois do dano, depois que aquele troço for para a mão do cliente e a gente começar a receber feedback do mundo real. O Dynamic Flow ele é muito baseado no feedback de uso real. O aprendizado é gerado através de uso real. Então, o valor suposto lá da fórmula da eficácia lá do Alisson Vale só vai virar valor percebido depois do dano. E o pior, ou melhor, não sei, depois da análise do que aconteceu lá no dano. Então, as minhas métricas mudaram. Como isso afetou meus indicadores, meus leads e lagging indicators lá do meu outcome? Tá? Como isso impactou o meu negócio? Esse valor suposto realmente se transformou em valor percebido? Então, isso é uma matriz para falar sobre valor suposto. A nossa suposição sobre cada valor que vai acontecer. Não significa que isso necessariamente vai se transformar em realidade lá na frente, tá? E aí o que acontece? Essa matriz ela te traz uma qualificação do teu backlog, tá? Aqui para o treinamento a gente tem umas distribuições de throughput, tá? Alguns cenários, time de baixa performance, time de alta performance e time que a gente brincou de cavalo doido, sem previsibilidade nenhuma, e isso aqui acontece no mundo real quando você está trabalhando sem limite de WIP. Então tem semana que tu entrega 39, tem semana que tu entrega 0, tu entrega 1. Porque as coisas ficam represadas, você começa, as coisas ficam represadas em homologação e times que usam Q&A, que usam a etapa de teste separado, e aí depois de semanas é que aquela represa vai ser solta e tudo vai para frente, aí você tem semanas de entregar. Isso aqui eu já vi acontecendo, tá? Aqui são dados fictícios, óbvio, mas eu já vi fluxos reais de empresas, principalmente grandes, que acontecem dessa forma. Então, o que acontece com esse tipo de fluxo? Você tem uma imprevisibilidade muito grande. Mas depois desse parênteses, tá? Isso foi só um parênteses que também não é o escopo dessa nossa conversa aqui. Aqui a gente tem o quantitativo. Eu não sei se eu não sei se essa uma que eu entreguei, na verdade, trouxe muito mais valor para o negócio do que todas essas 50 que eu entreguei na semana seguinte. Aquela ideia de Pareto, né? 20% ser responsável por 80% do valor do produto. Então, aqui é uma visão apenas quantitativa, de eficiência, tá? E a gente usa isso aqui no treinamento lá do Dynamic Flow para rodar Monte Carlo e rodar o risco operacional, para a gente ter alguma previsibilidade em termos de eficiência, tá? Com relação a prazos. E para a gente ir ajustando esses prazos conforme o tempo vai passando, a gente vai colhendo mais dados. Então, em termos de previsibilidade, você ter um cenário 1 e 2 aqui é muito melhor do que o cenário 4, mas de novo, isso aqui não é o objetivo, não é o foco dessa conversa. Então, o BVP, ele traz um aspecto de eficácia, mas ainda uma eficácia suposta. Aqui eu não tenho mais só um realizar saque com 6 meses. Eu tenho um realizar saque com 6 meses, que no quantitativo é 1, mas que tem uma nota 2,40. Então a gente, inclusive, na Thaler, a gente já faz isso há muitos anos, a gente consegue montar, por exemplo, um burn-up de valor suposto, de BVP, e bater isso com a nossa eficiência. Entender aquilo que eu falei, se aquele 1 que a gente entregou, talvez tenha mais valor do que os 50 que a gente entregou na semana seguinte. Óbvio que essa matemática não vai bater dessa forma, né?
Então, trazer essa questão do valor suposto através de uma ferramenta analítica que mantém os aspectos da complexidade, porque a gente tem coisas competindo dentro dessa matriz, traz esse aspecto de eficácia para o que normalmente a gente, em fluxo, principalmente fluxo do downstream, a gente olha apenas para a eficiência, o quantitativo. Tá? Último recado desse nosso videozinho sobre BVP. A história foi para Dani, o card foi para Dani, a necessidade foi para Dani. O projeto começou a ser executado, no caso lá da nossa amiga Cris. Esse cara some da planilha do BVP, some da matriz. Por quê? Ele não está mais competindo. Então a gente guarda só o registro da nota final dele, a gente não guarda nem o racional, tá? E aqui ficam só os cards, tá? As necessidades, as demandas, que estão competindo pelos recursos escassos do downstream ainda. Que estão lá no Options Inventory, que estão lá em Design, que estão lá em análise de negócio e tal. Esses caras é que ainda estão competindo. Quem já foi para o Ready to Dev não está competindo mais. Já ganhou essa parte da corrida. Então esse cara sai do BVP, a gente mantém o BVP de fato só com as coisas que estão competindo, tá? Mas não sai do Story Map, tá? Isso aí também é um assunto para outra conversa, tá? Ele sai da planilha do BVP porque a gente precisa mantê-la enxuta, para não aumentar demais o custo de coordenação, tá? Mas ela não sai do nosso Story Map, e lá no Story Map a gente guarda os históricos conforme o nosso roadmap vai andando. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha tirado algumas dúvidas aí de vocês. A minha maior motivação para gravar esse vídeo, além de explicar com mais detalhes, porque nas palestras a gente não consegue explicar com muitos detalhes. Lá no Dynamic Flow a gente consegue explicar até com mais detalhes, no curso lá do Software Zen, até com mais detalhes do que o que eu fiz aqui. Tá? Mas em palestras que a gente tem dado, eu e o Albino por aí, passa muito rápido e a gente não consegue entrar muito em detalhes. Isso aqui eu não sei onde está o tempo de duração desse vídeo, mas já é praticamente o tempo de uma palestra. Então é inviável a gente explicar isso durante elas. Então o grande objetivo era dar uma detalhada sobre como funcionam essas planilhas, tá? Essas matrizes. Eu e o Albino, quando a gente der a palestra sobre Dynamic Flow, algumas técnicas, a gente vai colocar o selo do Kanban começar na próxima segunda-feira. Tá? Essa aqui é uma das ferramentas que você, dentro dessa máxima do Kanban, você consegue começar na próxima segunda-feira, você consegue começar a usar na próxima segunda-feira. Tá? Então, preparar, principalmente quem já usa Story Map e esse tipo de fatiamento do backlog. E para também, normalmente eu e o Albino, a gente só dá uma pincelada nas palestras, entender essa relação entre o pensamento sistêmico, o pensamento analítico e o pensamento complexo, porque o Albino e eu, a gente é da escola da complexidade, a gente abraça a complexidade, mas a gente não gosta muito de jogar o jogo do ou, né? Então, o que nos ajudar no dia a dia, e a gente está no dia a dia, a gente não está só fazendo consultoria, a gente não está fazendo só treinamento, a gente está como a gente diz, nas trincheiras, né? Eu, particularmente, continuo desenvolvendo software, sou capacidade do time do Wakanda, do Datalha. Então, o que nos ajuda a levar o nosso dia a dia e melhorar a vida e o negócio do nosso cliente, tá? A gente acaba usando, a gente adapta e a gente vai criando essas coisas aí, tá? Mas então seria desfazer, até porque os cursos recentes do Alisson tem trazido demais essa questão do pensamento sistêmico, o pensamento complexo, e de fato, sim, essa ferramenta existe muito antes dele começar essa sequência de treinamentos, mas de fato, na nossa concepção, na nossa visão, essa ferramenta em si, tá bem alinhada com essa não dicotomia, né? Com essa união entre duas escolas aí do pensamento sistêmico. Fechou? Então é isso aí, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.